Muito bem, está começando mais um AN podcast do Apenas Nerds. Eu sou o Ian e estou aqui com... Aí, Johnny, né? Tudo bem, galera? Fala, galera. Aqui é o Relec, beleza? E hoje temos uma convidada super especial que vai estar aí participando de mais alguns outros programas aí, que é a minha namorada, a... Juliana. Mas só me chama de Juliana, não me chama de namorada dele não, pelo amor de Deus. Então, é sobre isso que a gente vai falar, mas antes eu gostaria de falar aqui para vocês que esse programa está disponível para você ouvir no YouTube, no Spotify, no Anchor e no Deezer, e também no site, né, do Apenas Nerds. Então, vai lá, ouça o programa em todas as plataformas disponíveis, recomende o programa, compartilhe, né, para mais pessoas ouvirem a gente aqui, e é isso. Vamos então começar a falar sobre o tema, né, do programa, que hoje a gente vai falar sobre as mulheres no mundo nerd. Então, você pode contar um pouco aí da sua experiência, Juliana, e explicar também mais ou menos sobre o que é o programa de hoje, né? Porque esse título tá meio vago, sei lá. Então, esse título na verdade surgiu de uma conversa que eu tava tendo com o Ian. Um dia dessa quarentena que nunca acaba, e eu tava explicando pra ele, na verdade, sobre quantas coisas que eu passo sendo menina que ele não vai passar por ele ser menino, e a gente entrou nesse assunto de mulheres nerds, e aí eu citei exemplos práticos. Na minha história de vida, na verdade, eu fui criada com meninos. Até os meus 10 anos de idade, eu morava na mesma rua que a minha tia, e aí eu cresci com os meus primos. Então eu jogava videogame, assistia tudo quanto era desenho, assistia Dragon Ball, assistia Pokémon, assistia Ben 10, não sei mais o que vocês assistiam, mas se vocês assistiam, eu assistia, tenho certeza. E jogava videogame e jogava futebol, e geralmente tinha que ficar no gol do futebol, que era bem ruim. E eu fui aprendendo várias coisas assim desse mundo, digamos que não seja muito comum para as meninas, né, segundo as pessoas pensam. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui me interessando muito por super-heróis e gostava muito dos filmes de super-heróis. Assisti desde o início dos filmes, quando começou até o universo cinematográfico da Marvel. Eu comecei a acompanhar, assistir os Vingadores. E aí, várias vezes ao longo da minha vida, quando eu vi algum dos meus amigos conversando, falando sobre algum jogo ou sobre algum filme que eles viram, e eu falava, também gosto de super-herói. Geralmente vinha sempre um questionário. Uma vez eu fui no aniversário de um amigo e eles estavam jogando FIFA. E aí eles falaram assim, você quer jogar? Eu falei, quero. E aí um dos meus amigos falou assim, eu vou deixar você ganhar. Eu falei, não precisa que você me deixe ganhar. E aí ele ficou, você tá se achando muito e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, não, vamos jogar. E aí quando a gente jogou, eu acabei ganhando dele. Ele ficou muito bravo porque eu ganhei dele. E aí ele falou assim, como é que você sabia todas essas coisas? Eu já falei pra vocês várias vezes que eu cresci com menino, eu jogava esse mesmo jogo, eu aprendi os macetes do jogo porque o meu primo me ensinou. E aí ele ficou revoltado, assim. Então, uma vez também a gente foi num evento, acho que o Johnny tava também nesse dia. Um evento nerd desses que o Ian gostava de ir. E aí eu fui pra acompanhar. Ele queria comprar bottoms pra mochila dele. Aí eu fui. E aí, fomos todos clássico nós de evento um de dia... anime. Um dia lindo e feliz, assim, tava maravilhoso. Cheguei lá e já vi um contraste absurdo. Eu falei, meu Deus, o que estou fazendo aqui nesse lugar? Aí tá. Aí eu tava parada perto de um amigo nosso. E aí um amigo nosso tava brincando, a gente tava brincando de alguma coisa, não sei o que foi que ele tava me zoando. E aí ele me levantou, assim, pra me zoar, né? E aí um outro menino tava perto, do nada, o garoto veio e ele cismou que ele tinha que me carregar no colo e tal. E o meu amigo entrou no meio e falou, não, você não vai carregar ela no colo, nada, não sei o que. E saiu me puxando assim, aí me levou até o Ian. Aí ele falou, o que houve? Aí meu amigo explicou. E aí o menino só parou de andar mesmo atrás da gente depois que eu tava perto do Ian. Então, isso é meio interessante nos eventos nerds, eu não sei, né? Quem não teve a oportunidade de ir, é uma experiência bem interessante. E você vai e... é mesmo, de verdade, é mesmo. As mulheres, assim, é como se fosse uma coisa, assim, surreal, sabe? Tipo, nossa, nunca existiram meninas no mundo.
E aí o que acontece? O pessoal olha assim e acha que é uma coisa única. Então os caras eles chegam, se aproximam de você, ou te seguem, ou geralmente se aproximam de um jeito muito estranho. E aí eu fiquei até com um pouco de medo de ficar sozinha, de verdade. E, enfim, foram algumas experiências que eu já passei sobre ter que responder milhares de questionários para provar que eu entendo o diálogo super-herói. Que eu acho bem ruim porque eu acho que vocês, como homens, não passam por essas coisas, né? Sim. Exato. A gente nunca. É tipo. Porque é o seguinte, tem muita coisa, né? Pra falar sobre isso que é mais do que o mundo nerd, né? É tipo, isso é uma coisa mais aberta da sociedade, mas como a gente tá focando nisso aqui, a gente pode falar sobre isso. Que tipo, realmente, tipo, é um negócio de que sempre foi um negócio de garoto, nunca foi aberto pra garotas, tipo. E tipo, você vê, tipo, que desenho de criança que a gente tinha, que a personagem principal era garota? Não tinha, cara, não tinha nenhum, era Ben 10, era Pokémon, isso tudo garoto. Só meninas superpoderosas, sei lá. Meninas Só superpoderosas é meninas muito bom. superpoderosas, exato, que foi, né, que a gente sabe que, tipo, foi o único e que foi realmente, tipo, foi muito bom mesmo. Que, tipo, pra mim, foi, tipo, um dos primeiros desenhos que eu vi que realmente garotas eram as principais e não eram, tipo, sabe, tipo, do lado, sabe? Então, realmente, o que você tá falando tem jus mesmo. Cara, eu devo concordar que a premissa do início dos heróis nas HQs foi basicamente para atrair os garotos, tirar o foco do que acontecia. Que o início das HQs foi meio que, por exemplo, o do Capitão América foi durante a guerra e era para tirar o foco do fator traumatizante. Isso. Então, naquela época a gente nunca teve uma imagem tão forte de uma mulher até que foi introduzida a Mulher Maravilha. E foi, tipo, foi um ponto em que conseguimos atrair mais a atenção das mulheres que gostavam de quadrinhos. E atualmente aconteceu a mesma coisa, tanto com as séries novas, tanto animações quanto séries mesmo, e também com os filmes. Pô, a Mulher Maravilha no DC, no universo DC, foi um pontapé para a entrada das mulheres efetivamente no mundo nerd, e também para elas terem um protagonismo nesse mundo, que não só nos filmes, como também nas HQs. Nas HQs ainda tem diversas heroínas que, sinceramente, foram tiradas dos holofotes para mostrar heróis homens, mas que agora ganharam mais força, como a Kamala Khan, que é a nova Miss Marvel, a própria Capitã Marvel. A Capitã Marvel mesmo, se você for analisar a evolução dela, dá pra ver bastante como no início ela era só uma personagem feita por homens e depois ela foi evoluindo até se tornar realmente um símbolo mais feminino, tipo. Sendo que hoje em dia ela usa um macacão e tal, não precisa usar decotes ou coisa do tipo. E sei lá, quando ela era Miss Marvel ela usava um maiô, entendeu? Cara, eu queria também levar um adendo aos X-Men, que a gente pensa em X-Men, só pensa em Wolverine, Ciclope, e a gente acaba esquecendo das mulheres que os X-Men também possuem, que é a Tempestade, a Jean Grey, a Kitty Pryde, a própria Mística, e elas são mulheres fortes apresentadas nos X-Men. E, tipo, a Tempestade, cara, é uma mulher muito forte, muito presente nas histórias, que a gente acaba tirando de foco pra mostrar os outros X-Men. E, tipo, não é legal. Os filmes, inclusive, é bem decepcionante. Ele dá foco só ali ao Wolverine e tal, e tipo, sei lá, por exemplo, nesses filmes mais recentes dos X-Men, é vergonhoso a Tempestade, cara, o que eles fizeram com ela na adaptação cinematográfica. Enquanto nos quadrinhos, nas animações. O que foi? Parece a tia de geral, assim, tipo. Sim, mas nos filmes recentes ela é só, tipo, ela é bem genérica. Entendeu? Que é triste. Enfim. A Juliana mencionou sobre FIFA e tal, sobre videogame, e eu lembrei de uma época aí que uma menina tava fazendo live
de Rainbow Six Siege. E em algum momento do lado do jogo ela caiu, né? Ela perdeu. E o outro companheiro lá de equipe foi ressuscitar ela. Só que aí quando ele percebeu que era uma menina que ele tava ressuscitando, ele parou de ressuscitar e foi ressuscitar outro cara, tá ligado? E aí a menina na live começou a chorar e tal. Aí eu lembro que eu fiquei bem impactado quando eu vi esse vídeo. Uhum. E é muito estranho. Por que a gente faz essa acepção, sabe? Às vezes meio que sem querer. A gente tava conversando antes aqui de começar a gravar. E a Juliana falou que eu mesmo fiz isso com ela quando eu conheci ela. Eu fiz um questionário com ela sobre coisas de heróis e tal. Eu lembro que eu tinha dado um gelo nela quando eu descobri que ela não tinha visto De Volta pro Futuro. É uma coisa que eu me envergonho hoje em dia, porque eu tenho uma maior noção sobre, mas... Por que a gente faz isso, tá ligado? Por que as mulheres não podem gostar das mesmas coisas que homens? E os homens também não podem gostar das mesmas coisas de mulheres, tipo, aquela coisa do clube do Bolinha e da Luluzinha e tal. Coisa bem esquisita, né? E tipo, cara, se a comunidade de quadrinhos é tóxica e assim, cara, a comunidade de jogo, especialmente de FPS, cara, é muito pior. Tipo, é muito pior mesmo. É pior que comunidade de futebol também. Cara, o negócio é feio. Tipo, Rainbow, CS. Tipo, isso aí realmente, tipo, se você tá falando e você é uma garota, os caras, eles agem completamente diferente, cara. É incrível. Tipo, muda a personalidade da pessoa. Começa a fazer pergunta, começa, tipo, zoar. Começa, tipo, todo mundo ficar perto. Tipo, cara, é um negócio realmente, tipo... É muito estranho, cara. E é triste, né, também. Acontece bastante. E assim, até que eu tava falando sobre a questão dos quadrinhos, que até o Johnny falou, que existem as personagens mais focadas, assim, pra meninas e tal. Que eu até tinha comentado também antes de começar a live. Outro dia eu mandei pro Ian uma thread, assim, né, falando a respeito da Mulher-Aranha, né, que o cara que desenhou, tipo, a roupa dela era desenhada, tipo, dava pra você ver todos os órgãos dela quase naquela roupa que tava desenhada, assim, literalmente, dava mesmo. Dava mesmo. E assim, dava pra ver. E aí, o interessante não foi só essa postagem, porque só ela já representa o foco da pessoa de fazer aquilo. Né, de desenhar essa personagem tão sexualizada, e não pode dizer que é pra mulher, porque as mulheres não vão se interessar por conta disso. Mas vão se identificar, o interessante foram os comentários, porque uma mulher que compartilhou essa informação, e aí um homem foi lá e respondeu falando assim, mas vocês não defendem que vocês podem usar a roupa que vocês quiserem e tal, e aí a mulher falou assim, mas isso não tem nada a ver. Uma coisa é uma mulher, né, usar a roupa que ela quiser. Outra coisa é uma personagem criada por um homem usar a roupa que o homem fez para atrair outros homens. E aí o cara continuou o debate falando assim, mas se você for reparar nos filmes também, tem os homens que ficam sem camisa e tal, não sei o quê, e também os heróis são todos musculosos e tal, e aí ele colocou lá, e eu achei ridículo, ele colocou o desenho lá, tem o He-Man e tal, não sei o quê, e aí a mulher foi explicar pra ele, falou, sério que a gente vai ter essa discussão? Tudo bem, o He-Man, todo mundo sabe que é um personagem masculino, foi criado pros homens, ele é fortão, ele levanta a espada dele, ele fala, eu tenho a força e tal, e, né, pra poder mostrar pros garotos que, caramba, né, você pode ser igual ao He-Man e tal. Os outros super-heróis, tipo o Hulk, o Thor, eles não foram criados para atrair meninas, eles foram criados para atrair os meninos, como a maioria dos super-heróis que foram criados nas HQs. E na indústria cinematográfica, dizer que, porque você tem os super-heróis que ficam sem camisa e tal, a mulher colocou uma revista com o Hugh Jackman, né, na capa. E aí ele tava revista masculina com o Hugh Jackman. Ele tava de Wolverine mesmo, sem camisa, com as garras de fora, com os braços assim cruzados e fazendo uma cara assim de raiva, assim, sabe? Mostrando todos os músculos e as garras dele de Wolverine. E na revista feminina ele tava de suéter e com o cabelo penteado pra trás. E aí... e aí o cara falou assim... ele tava ensinando receita. E aí a mulher falou assim, então você não pode dizer que os homens são tão sexualizados como as mulheres ou que se chega a algo parecido, porque depois eu vou até citar aqui, eu peguei alguns dados
sobre como as mulheres são objetificadas, eu não queria que ficasse só numa concepção minha, sabe? Eu procurei pesquisas, e existem pesquisas a respeito disso na internet, de como as mulheres... vou até citar uma aqui. É uma universidade lá em Los Angeles que fez uma pesquisa. Nessa pesquisa falava que na indústria cinematográfica a nudez feminina é explorada 3 vezes mais que a masculina. E dos 100 filmes mais vistos no ano de 2014, 26% das personagens femininas apareceram nuas ou seminuas, enquanto os homens apareceram nessa condição em 9%. Só que desses 26% das mulheres, menos da metade desses casos em que a mulher aparecia nua, ela não era nem a protagonista, ela era coadjuvante da história de algum cara. Então, basicamente, as mulheres elas são objetificadas não só nas HQs, mas eu fiquei chocada quando eu vi algumas HQs que a mulher sofre um corte e de repente a roupa dela se rasga toda. Não sei como é que é isso, gente. Eu me cortei esses dias e não aconteceu nada. Só sangrou. A mulher fica sem roupa, fica lá, cai com uma posição toda atraente. Eu caio no chão, caio com a cara no chão, com a cara toda ralada, não fica bonito o negócio. E as pessoas, sabe, fazem isso, e até nos filmes, né? E eu acho que isso é muito interessante porque os filmes é uma coisa muito mais visual, né? Porque são feitos com atores e tal. Isso torna tudo mais claro, e isso também abre portas para as mulheres serem sexualizadas no dia a dia, né? Isso também corrobora para essa situação toda. No primeiro Deadpool, por exemplo, tem uma cena tipo, completamente desnecessária no bar de strip lá. E tipo, ela não adiciona em nada na história. Em nada mesmo, tá ligado? E é só jogado lá, só por puro fanservice mesmo, sabe? E tipo, eu também queria tipo, voltar pra uma coisa, Juliana, que você falou no começo, que era sobre a convenção de anime. E tipo, cara, tipo, se você for pra uma convenção de anime, tenta tipo contar no seu dedo quantas garotas lá não estão vestidas de um jeito erótico ou pra, sabe, evocar algum sentimento desse. Tipo, literalmente, tenta contar no seu dedo. Porque, tipo, cara, convenção de anime, tipo, o garoto vai normal, o garoto vai com roupa, tipo, até alguns vão de cosplay, alguns vão com roupa normal. Agora, tipo, é muito difícil tu ver uma garota numa convenção de cosplay, tipo, tranquila com uma roupa normal. Tipo, cara, Ian, vê se que você também foi pra bastante convenção de anime, vê se eu tô certo. Sim. Tá certíssimo. Parece que essa coisa do cosplay, ela foi meio que desvirtuada pra uma parada sexual, sabe? Sem motivo algum. Verdade. Isso é uma coisa que eu reparei, assim, desde os primeiros que eu fui com o Ian, que eu até falei pra ele, não quero mais ir nesse lugar, não. Aí ele falou assim, mas por que? Eu falei, Ian, pelo amor de Deus, Ian, não dá pra eu ir num lugar desse, porque assim, não é uma coisa, é uma questão de meus princípios nem nada, é porque eu já conversei com pessoas que fazem esse tipo que fazem cosplay, e eu já ouvi das mesmas pessoas que fazem cosplay, não tô dizendo que todas fazem, claro que cada um tem o seu motivo, mas assim, eu já ouvi meninas dizerem assim, conforme eu fui crescendo, Juliana, eu tenho que passar um batom vermelho, teve uma época que todo mundo usava batom vermelho. E aí a gente tinha, tipo, 11 anos e as meninas passando batom vermelho. E aí eu falei, mas por que vocês estão passando batom, gente? A gente tá estudando aqui, entendeu? Não tem necessidade disso. Porque é assim que os meninos vão notar a gente tem que se arrumar. E aí tinha festa, as meninas começavam, né, a usar roupas com decote. Eu falei, mas por que você tá usando essa roupa? Porque essa roupa aqui vai chamar a atenção dos meninos pra ele me amar. Eu falei, mas pra ele te amar, ele não precisa do seu decote pra ele amar você. E eu sempre falei isso, o cara pra amar você de verdade, ele precisa gostar de você quando você acordar de manhã descabelada. Porque você, imagina, você casa com ele e você acha que você vai estar assim bonito o tempo todo? Você não vai estar bonito o tempo todo. Tem dia, eu sou mulher e tem dia que o Ian vê. Eu boto salto alto, eu faço maquiagem, eu coloco vestido, eu adoro usar vestido. Eu realmente não uso decote porque não é meu, não gosto. Não condiz com a minha personalidade, eu não me sinto confortável. Assim como eu não me sinto confortável de postar fotos de biquíni porque eu não gosto mesmo. Mas assim, eu uso vestido, uso roupas normais, assim. E aí tem dia que o Ian chega em casa e ele fala, gente, que é isso? Eu tô, tipo, com uma calça de uma cor, uma camisa de outra. Às vezes eu tô usando uma camisa do Ian que ele deixa aqui em casa, porque eu tô me sentindo mal, assim, sabe? Eu quero ficar mais à vontade. Eu já roubei alguns casacos dele pra usar, porque fica mais largo, fica mais confortável. Eu ia pra escola,
Tinha dia que o Ian até penteava meu cabelo. Eu falava, Juliana, pelo amor de Deus, que é isso que tá acontecendo? Era sério. Então, assim, pra você ser gostada por alguém, você não precisa aparecer. E muitas dessas meninas que fazem cosplay, eu ouvi isso de algumas que fazem. Porque assim eu sou notada, assim eu recebo muitos elogios. Mas não é um elogio por quem você é, sabe? É um elogio pelo que você tá oferecendo. E a menina fala, meu namorado não me elogia, mas os caras da rede social me elogiam. Então, muitas vezes, as meninas acham que para elas serem aceitas, elas precisam, de certa forma, se sexualizar, sabe? Eu sei que tem mulher que gosta de usar decote porque ela quer usar. Beleza, não tô debatendo sobre isso, mas tô debatendo também sobre a grande parcela daquelas mulheres que acham que se elas não se vestirem dessa forma, elas não vão ser amadas ou não vão ser bem tratadas ou não vão ser queridas. E isso é um absurdo, sabe? Isso acontece muito com cosplay. Muitas dessas meninas fazem isso como uma carência emocional mesmo. Porque o menino vem e fala, nossa, que lindo e tal. Só que é meio constrangedor, né? Porque, assim, ele não fala, nossa, que linda, de um jeito normal, que a pessoa fala, nossa, que linda. Ele fala, nossa, que linda, parecendo que ele vai sequestrar você. Então, é bem estranho. Essa desvirtuação do cosplay, assim, eu comparo meio com aquela coisa da Maria Chuteira, não é isso? Que chamam quando... Do futebol, eu não sei, eu não sou muito ligado em futebol. Maria Chuteira é a mulher que quer arranjar o cara. Então, aí ela faz isso, se fingindo que gosta de futebol, eu não sei. Me explica aí, Natan. Eu não faço a mínima ideia do que você tá falando, cara. Então esquece o que eu falei. Continua aí, Juliana. Não, mas aí é isso. Tipo, se eu puder adicionar uma coisa sobre o cosplay, é que tipo, eu sigo algumas garotas cosplay e tipo, eu sigo o fundamento, não o fundamento, mas a criação do cosplay. Porque tipo, a gente conhece cosplay como você comprar uma coisa na internet, chegar e você bota roupa, mas a maioria desses cosplayers, sabe, tipo, que a gente conhece de alto nível, eles fazem o cosplay do zero. Tipo, eles mesmos. O tal do cosmaker, né? Cara, elas mesmas, tipo, e elas são muito talentosas, essas cosplayers. E tipo, e me deixa bem triste, que tipo, ninguém fala sobre como elas conseguem, tipo, pegar um bando de roupa que elas não usam e transformar no cosplay praticamente perfeito. Ninguém fala sobre isso, todo mundo só olha pro corpo delas. É, tipo, realmente uma coisa muito triste. A Juliana falou sobre estatísticas que ela ia apresentar aqui e tal, e uma das coisas que a gente já tinha falado aí sobre videogame, minha voz falhou aqui, desculpa. E eu vou apresentar uma estatística aqui que as mulheres são a maioria entre os gamers no Brasil pelo 4º ano consecutivo. Caramba. Isso foi em 2019. Então, mesmo elas sendo a maioria dos gamers, elas continuam sendo descriminalizadas. Discriminadas, exatamente. Então, tipo, tinha uma pesquisa nos Estados Unidos que eu vi que praticamente 40% das compras de guitarras foram feitas por garotas. Só que só 70% dessas garotas foram comprar no físico a guitarra. Então, tipo, e isso é uma coisa da comunidade, da guitarra e do violão também, que a gente, é que nem um jogo, tipo, praticamente não tem garota. Você vê uma garota tocando violão e muitas vezes você vê os comentários, nossa, tipo, eu vejo vídeo, né, de guitarra no YouTube, e sempre que é uma garota, você vai pros comentários. E a coisa que você praticamente menos vai ver é sobre ela tocando ou sobre como ela toca. É sempre sobre, obviamente, tipo, o que você acha que vai ser, que é sobre o corpo, sobre como ela é bonita, coisa assim, e tipo, e é meio que por isso que eu acho que tipo, só 70% das garotas vão pro físico comprar guitarra. E é o mesmo negócio que a metade das garotas, das pessoas que jogam no Brasil são garotas, mas a gente não tem essa... Muita gente não sabe, porque elas preferem ficar em silêncio do que serem, como você disse antes, Ian, discriminadas, sabe? Entendi. Cara, uma coisa que eu queria acrescentar é que, tipo, essas coisas do cosplay é que, tipo, eu curto muito anime, séries e animações, essas coisas. E eu consigo ver que a representatividade que eles dão pra mulher
é mais pra atração sexual pro homem. É mais o casal. Cara, em anime quase sempre tem um harém. E sempre é com garota bonita, é com garota com um busto grande, essas coisas. Cara, isso é um problema, na minha opinião. E, tipo, as pessoas que buscam fazer cosplay, elas se espelham bastante nisso. E, pô, a gente tem um monte de personagem feminina forte que não é representada dessa forma, que poderiam ser feitas de cosplays. E, tipo, e não é só em anime, séries, em games também, tem, tipo, no Street Fighter tem um monte, tem no The King of Fighters, tem um monte de jogos que buscam a representação da mulher muito sensualizada. Mas tem um contraponto também que é, tipo, eu cresci ouvindo que mulher o lugar de mulher não é no futebol. Cara, eu vi que o FIFA lançou, acho que foi no 19, uma Copa só com as seleções femininas. Cara, eu achei isso extremamente inspirador, porque é uma forma de introduzir a representatividade da mulher, não só no futebol, mas também nos games de uma forma mais efetiva. A gente tem poucos games com uma mulher sendo protagonista. Tipo, tem gente que fala que é bastante, mas eu acho que são poucos. Só lembro de Metroid, Tomb Raider, mano, e alguns outros poucos. Então, tipo, ver um jogo que tá firmado num mercado, que a gente tem ele todo ano, fazer uma coisa dessas, que é colocar seleções femininas no seu jogo, eu achei incrivelmente inspirador. Que, pô, é um pontapé para não só iniciar as garotas, não iniciar, mas, tipo, fixar elas no... Incentivar elas no mundo nerd, como também para que a gente deixe de ter esse preconceito, que lugar de, tipo, futebol não é lugar para mulher. Cara, é isso. Cara, e o que você falou sobre os jogos é que, tipo, ainda que tenha menos protagonistas femininas em jogo, cara, tipo, só você procurar alguma protagonista. Só se você tirar as protagonistas femininas que são sexualizadas, tira essas, e você vai ter praticamente muito pouco jogo que que o protagonista é feminino. Porque até como você disse, Metroid e Tomb Raider, cara, tipo, nesses dois jogos as mulheres são extremamente sexualizadas. Então, até nisso, até em jogos que, tipo, a protagonista é feminina, a gente ainda tem esse problema que elas são altamente sexualizadas. Que, tipo... Por exemplo, a Lara Croft, ela recebeu uma reformulação aí, acho que foi em 2014, não lembro. E aí, eu comparo aí a Lara Croft com a Capitã Marvel, porque se antes era pra ser um sex symbol ou algo do tipo, hoje em dia, por exemplo, a Lara Croft tá muito mais Indiana Jones mesmo, tá muito mais o Drake aí do Uncharted. E, sabe, tirou o foco pra Angelina Jolie, esse tipo de coisa. Exato. É uma coisa realmente mais focando na aventura, tá ligado? É isso que eu tô notando também. Sobre o Metroid, o Metroid eu discordo do que você falou. O Metroid eu acho que ele não foca muito na Samus, não. Acho que o Smash Bros. Com a skin da Zero Suit, aí sim. Mas a saga Metroid em si, não. A saga Metroid, ela tá o tempo todo de armadura, inclusive. Então. Mas aí, tipo... Aí a gente também vê que o que você falou tá extremamente certo, cara. Com o tempo a gente tá vendo que tá tudo ficando, tipo, muito mais bom, assim, tipo, que nem The Last of Us, sabe? The Last of Us... Sim, tipo, The Last of Us também. Protagonista... O primeiro, metade, né? O primeiro mais ou menos. Agora o segundo que vai sair, protagonista totalmente feminina e, pelo que a gente viu no trailer, ela não vai ser nem um pouco sexualizada. Então, Sim. Pelo visto, as coisas estão melhorando, mas o problema acho que nem é tanto, tipo, as coisas estão melhorando pros jogos, mas a comunidade em si não tá tendo tanta visão de melhora, ainda que mulheres e garotas estejam entrando muito mais na comunidade, pelo fato dessa discriminação, elas também não estão falando tanto e botando a voz delas na mesa. Então, tipo, acho Sim, que...
acho que cabe a gente mudar isso, né? Tanto que Exato. eu tava querendo jogar esse programa pro Dia da Mulher, ou então pro Outubro Rosa, alguma coisa assim. E a Juliana falou, não, vamos fazer na semana do Orgulho Nerd, porque, sabe, Sim. dá visualização pra isso e tudo mais. Sei. E foi uma jogada bem interessante. Então, tipo, esse aqui é o programa especial do Orgulho Nerd. Aham. E é isso. Muito obrigado, Juliana, por estar participando, por ter dado essa ideia. Uhum. E é isso. Comunidade nerd, conscientize-se e trate a mulher como ela deve ser tratada, com igualdade. Primeiro, obrigada por ter me chamado. Eu resolvi falar a respeito desse tema porque é uma coisa que eu tenho estudado bastante e eu tenho visto bastante, até porque esse tema tem não só a ver com o mundo nerd, como o próprio Nathan falou, tem a ver com o mundo em que a gente está inserido, né, onde muitas mulheres são objetificadas e sexualizadas, e não só no mundo de HQs, mas também, como a gente falou, na indústria cinematográfica e em diversas formas e canais. E a última coisa que eu queria acrescentar a respeito desse tema é que quando a gente, seja homem ou seja mulher, quando a gente adquire esse tipo de conteúdo, pode ser que enquanto os homens, né, seja atrativo e seja seduzente, só que a pessoa que adquire esse tipo de conteúdo, ela não tem noção do mal que ela está fazendo para as outras pessoas, porque quando você adquire um conteúdo onde uma mulher é sexualizada, também existem pesquisas em que falam que esse homem passa a criar uma noção de mulher que é irreal. E aí, quando ele for ter a parceira dele, ele provavelmente vai tratar ela da mesma forma. Aumentam-se os índices de a mulher ser maltratada, ou do homem criar uma expectativa que a mulher não pode corresponder, ou de um padrão que nenhuma mulher vai atingir porque não é real. E isso é muito importante porque pode não ferir a gente de forma pessoal, mas acaba ferindo o outro. Então, se fere o outro, precisa tocar na gente também. Porque a gente não pode querer viver num mundo onde as mulheres têm mais depressão do que os homens, são mais anorexas do que os homens, porque para elas é imposto um padrão de beleza, é uma obrigatoriedade de ser sempre atraente e seduzente, que muitas vezes para os homens não é imposto. As mulheres não podem envelhecer e os homens envelhecem bem. Então são diversas coisas que existem nesse mundo no qual a gente está inserido que faz muito mal para o público feminino, e dizer para aproveitar a presença das mulheres nesse mundo nerd em qualquer outro lugar, porque mulheres também podem ser inteligentes, também podem jogar, seja futebol, seja videogame, e elas também têm muito a acrescentar para esse mundo. Então uma presença feminina faz muita diferença na vida. É isso. É isso, gente. Lembrando que nós estamos disponíveis para você ouvir no YouTube, no Spotify, no Anchor, no Deezer, no site do Apenas Nerds. Então vá lá, ouça a gente, compartilhe. Esse programa você tem que compartilhar, porque todo nerd tem que ouvir esse programa, para todo nerd, sabe? Não destratar da mulher, assim como eu fiz, né? Mas agora eu tenho consciência. Então, agora ele melhorou. Exatamente. Faça com que outros tenham consciência também. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pela audiência de todos. E até semana que vem.